Vamos lá, pessoal. Esse é um treinamento de roteiro INSS que visa dar uma visão básica para vocês de como funciona os procedimentos de INSS, e ao final do curso você vai ter uma gama de cursos que foi desenvolvido para que você possa adquirir conhecimento, colocar em prática e aumentar as suas vendas, né? Preste bem atenção e acompanhe esse curso com carinho, porque eu tenho certeza que ele vai ser valioso para você. Primeiro a gente vai aprender o que é roteiros, né, que é um pouco similar a manual, as regras, mas tem a sua peculiaridade. O que é que significa? O roteiro seria o caminho a ser seguido. Nele contém normas e regras. Encontraremos uma descrição bem definida do que deve ser seguido, né? Ao longo do treinamento eu recomendo que você faça anotações, porque conforme a psicologia é um tipo de inteligência, né? Anotar faz você aprender também como ver, ouvir, né? E depois nós teremos um teste de fixação para constatar, né, o que você aprendeu ao longo do treinamento. Alguns dos conteúdos que todos os cursos que nós vamos mostrar vão abranger, e tem mais conteúdos do que esses daí, ok? Mas a princípio você vai ter roteiro Santander, PAN, regra espécie 21, roteiro Bradesco e por aí vai. Cartões, roteiros de cartões dos bancos, os manuais, manuais de digitação, né? Como eu digito, refim, portabilidade, como eu digito cartão, tudo isso passo a passo. O roteiro de empréstimo pessoal, que é oferecido também pela promotora ao qual nós somos filiados, que é empréstimo através da conta de energia e o débito em conta INSS. E o treinamento de seguro também, nós vamos abordar o Banco Pan, outros bancos também, né, mas nesse primeiro momento nós vamos mostrar um conteúdo abrangente para que você possa ter uma ideia, até para não confundir com tantos detalhes, apesar de que você vai acompanhar aqui muitos detalhes ao longo do treinamento. Vou falar primeiro do Banco Santander, né? Roteiro operacional INSS. O que é que ele quer dizer? Ele tem uma regra, um passo a passo a ser seguido, né? Conforme você pode ver aí, nesse caso, a regra de idade do Santander, a idade mínima de contratação é 18 anos. Então, quem tem benefício do INSS abaixo de 18 anos não pode contratar. E a idade limite é a soma da idade, mas o prazo do contrato não pode ultrapassar 80 anos, 11 meses e 29 dias. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Por exemplo, a maioria quando fala assim, não pode ultrapassar 80 anos e 11 meses, digamos que ele tenha 79 anos e 11 meses e 29 dias. Então ele só pode fazer o contrato para um ano. Entendeu? Isso para você ter uma ideia. Mas a gente tem um outro exemplo aí. Por exemplo, uma pessoa de 50 anos fez o contrato em 84 meses, né, que é de 7 anos. Soma 50 mais 7 dá 57. É menos do que 80, então ele está dentro do prazo. Essa regra, né, se enquadra, né, em geral, para a maioria dos benefícios. Alguns benefícios têm regras específicas. Dois deles: a regra 21, pensão por morte, certo? E a regra de aposentadoria por invalidez, que nós vamos falar aqui também. Qual é o limite de crédito, né, do Santander? Limite mínimo, você tem que fazer um contrato que seja no mínimo aí R$ 120. E o limite máximo não possui, no caso do Santander. Ele tem também regras específicas para quem são correntistas do Santander. A parcela mínima tem que ser pelo menos de R$ 20, né?
Quando ele fala esse limite de crédito em 120, por exemplo, um refim, eu posso fazer um refim que vai sair somente R$ 80, certo? E a parcela mínima para um novo empréstimo, por exemplo, seria de R$ 20. Ordem de pagamento. Que não conhece, não sabe o que é ordem de pagamento? Seria aquela pessoa que não tem conta para receber o empréstimo. Então é emitida uma ordem de pagamento, manda-se para o banco, espera um prazo de alguns dias úteis até que o banco aceite, né, e acate e registre no sistema, e o cliente ele vai simplesmente com documento, com contrato, em alguns casos contrato do empréstimo, com algum outro documento a depender do banco, vai na boca do caixa e saca o dinheiro sem precisar de conta. Está em desuso, nem todos os bancos aceitam ordem de pagamento como aceitava antes, né, para quase todos os bancos, e a maioria é assim. O Itaú aceita ordem de pagamento para o Itaú, o PAN para a Caixa, né, o Santander para o Santander, mas tem óbvio que alguns disponibilizam, né, ordem de pagamento para outros bancos também. No caso do Santander, ele disponibiliza para o cliente o saque no terceiro dia útil após o pagamento. Então, pagou o contrato, 3 dias úteis é o tempo em que este crédito ficará visível para o banco o qual a pessoa vai fazer o saque. E o saque ele fica disponível por 7 dias. Se passar desses 7 dias, ele tem o retorno, o estorno, né, retorna, e ele vai ter que fazer aí uma representação, a depender do caso, vai ter que digitar um novo empréstimo e começar tudo do zero. Forma de crédito, né? Conta de revelação do crédito deve ser a mesma do recebimento do benefício, né? No caso, se a pessoa tem uma conta de banco, seja poupança ou seja conta corrente cadastrada no benefício, que seria o que? Ele não ter cartão magnético. O cartão magnético não tem conta, é somente um cartão para receber o benefício. Mas se ele já tem uma conta, está atrelada para receber o benefício, ele só pode receber o empréstimo nesta conta. O cliente muitas vezes vem com outra conta, com poupança. Não, só pode nesta conta. Para o público que recebe aí, nesse caso, via cartão magnético, né, o chamado cartonista, o crédito deve ser efetuado através do TED ou crédito em conta, né? O que é que isso quer dizer? Aí sim ele pode utilizar uma outra conta que ele tenha, certo? E pode fazer esse crédito, contanto que seja sempre em todos os bancos, em todos os casos, da mesma titularidade, né? Não será possível pagamentos para a conta poupança, aí no caso do Santander, outros bancos aceitam, né? Não será possível pagamentos em conta do Sicoob e do Sincred, ok? A margem, até 9 empréstimos hoje, é o limite estabelecido pelo INSS. Eu vou estar falando aqui em margem de 30% o tempo todo. Sabemos que estamos atualmente em estado de exceção, né, e a margem está com 35%. Mas como não é regra vitalícia, que acabará provavelmente no final do ano, né, com a diminuição da pandemia, então eu vou falar da regra geral, sinalizando essa regra que nós temos, momentânea, que seria de 5% a mais, né? Ou seja, ele pode fazer até 35% do benefício dele. Só que a gente vai aprender como fazer esse cálculo, não é exatamente do valor bruto, para poder fazer o empréstimo. O valor disponível de margem em cada matrícula deve ser individualmente em cada contrato, ou seja, ele tem dois benefícios,
uma pensão, uma aposentadoria, as margens são tratadas de formas diferentes. Não pode se juntar, né? Por exemplo, o limite mínimo é 20, eu tenho margem de 10 e uma margem de 10 euros. Posso juntar e fazer o de 20? Não. Nesse caso, não pode fazer um novo empréstimo no Banco Santander. Margem de segurança. Não há. O que é essa margem de segurança? Alguns bancos dizem assim, precisa ter no mínimo R$ 1 de margem para poder fazer o refim ou fazer uma portabilidade. No caso do Santander, ele não tem margem de segurança, certo? Você precisa ter margem para poder fazer um refim, uma portabilidade, né? E assim por diante. Prazos do Santander, de 3 a 84 meses. Condições para refinanciamento. Para refinanciar é necessário pelo menos uma parcela paga. É óbvio que se o cliente já fez 84 meses, ele pagou uma, está em 83, provavelmente não vai conseguir fazer o refinanciamento. Mas se ele fez em 24 meses e pagou uma, ele consegue fazer o refinanciamento por um prazo maior, certo? Refim mais margem. O que seria isso? A pessoa já tem um empréstimo, vamos supor aí, com a parcela de R$ 50 e tem uma margem de R$ 20 sobrando. Ele vai fazer o refim e agregar essa margem de R$ 20, né, no caso, para isso é bom porque vai contar menos empréstimo, aí vai virar um empréstimo de R$ 70. Esses R$ 70 vai liberar um valor de acordo com os juros corrente no momento do empréstimo, vai pagar a dívida restante do refim e o valor que sobrar, que a gente chama de forma popular de troco, né, que seria a diferença entre um novo empréstimo e a dívida do refim. Nesse caso aí, o novo empréstimo é a margem do refim mais a margem nova, né, que gera um valor maior e paga a dívida do refim. O que sobra, esse troco é depositado na conta do cliente. Unificação de parcelas faz, ou seja, se o Santander você ou alguém, um cliente seu, tem mais de uma parcela no Santander, pode se juntar as parcelas no momento de um refim, no momento de uma portabilidade, é feito essa, claro, e cada caso pode ter uma exceção. É bom ficar claro. Estou falando de uma forma abrangente para que você entenda como funciona o empréstimo consignado. Redução do valor da parcela. Faz a redução da parcela quando se tem a margem negativa. Ou seja, a pessoa ela vai fazer uma portabilidade. Na portabilidade pode-se gerar uma parcela menor do que existia antes, caso a taxa de juros seja bem, né, menor ou com uma diferença bem significativa em relação à anterior. Nesse caso, a parcela vai diminuir. Se a margem estiver negativa, ela vai ficar positiva. Por isso que ele tem ali no início que ele não há limite, né, de margem. A documentação para a contratação é documentos de identificação, CPF, comprovante de residência atual e nominal ou declaração de residência, 2 telefones para referência pessoal, né? Não serão aceitos telefones comunitários, detalhamento de crédito, não aceita-se o SCOM, esse detalhamento de crédito que você tira no INSS, você pode tirar pelo site hoje de uma forma muito prática, você entra, cadastra. Vou aproveitar para dar uma dica para você que é correspondente, se tiver algum cliente ouvindo também, a senha é particular do cliente, né? Então peça a senha, peça que ele tire o extrato, peça que ele tire o extrato do INSS, peça que ele tire o extrato de pagamento de empréstimo e envie para você, né, atualizado. Muito cliente não manda,
que é que acontece? As pessoas trabalham com dados um pouco defasados e acaba digitando empréstimos que não vai sair. Ilude um lado, ilude o outro, perde-se tempo, cria-se expectativas e ambos ficam frustrados. Então, a melhor coisa na hora de se fazer um empréstimo é você solicitar o detalhamento de crédito atual que ele retire no dia, na hora, naquele momento em que ele está solicitando a simulação, certo? Aí você pode ver, por exemplo, que um cliente que diz que tem uma margem de R$ 70 pode não ser uma margem, pode ser um empréstimo de R$ 70 que por carência não está no contra-cheque. O sistema, né, que as pessoas utilizam, como não seria inteligente, porque ele não capta essa informação do empréstimo que está voando, mas ele está averbado, preso no INSS, ou seja, o INSS não vai deixar averbar o outro. Neste caso, a pessoa acha que tem a margem, digita, é reprovado. Por quê? Porque o empréstimo ele vai voltar lá na frente, certo? Para os casos de clientes analfabetos, precisa de uma procuração. Alguns bancos aceitam procuração geral, outros bancos têm que você solicitar a procuração específica que é feita, né, que é criada, que já tem estabelecida pelo banco, ok? Isso vale para clientes também com deficiência motora, outros clientes que têm algum tipo de deficiência que não pode assinar. Existe a procuração específica do banco. Então você solicita para não ter que estar indo e voltando, né? Não adianta ir lá no cartório fazer a procuração geral, principalmente aquela que dão direitos a tudo, etc. Não, é específico, às vezes é para o empréstimo, e às vezes para o empréstimo tal, para margem tal, para o contrato tal. Então procura ver essa procuração junto com o banco. O RG e CPF, né, do procurador e das testemunhas, para clientes, no caso, não alfabetizados. Clientes correntistas, aí não há necessidade de apresentar, né? Basta o documento de identidade e comprovante de residência nas operações com valores que são abaixo de 4.500. Por quê? Porque o banco já tem um histórico do cliente, então já sabe que ele não tem, já está validado ali, né? Então não precisa de tanta burocracia. Formulários, eu vou falar alguns formulários, nem todos podem estar sendo utilizados no momento, mas é bom que você conhece. O principal dele é o CCB, Cédula de Crédito Bancário, né? Ali é onde está todas as informações do empréstimo. Tem para empréstimo, tem para refim e tem para portabilidade. É onde está a taxa, a parcela. No caso do refim, é onde está o valor novo que foi simulado, tá a dívida, tá o abate, tá a sobra, que seria o troco, né? Nós temos também a 7, que seria um formulário da taxa, né, efetiva total, ou seja, quando ele fala que está ali praticando a taxa de 1,84% ao mês, na verdade é um pouco maior. Por quê? Porque entra algumas despesas que são impostos bancários, né? Então vai ficar 1,86, 1,87, mas o normal é você falar a taxa praticada pelo banco, certo? Pode ser empréstimo. É bom essa observação aí, por quê? Porque hoje em dia, pessoal, se você puder, é praticidade para você e para o cliente você não utilizar mais nada impresso. Faça tudo digital, porque é mais rápido, o banco tem mais garantia. Isso pode lhe dar mais possibilidades de um crédito com juros mais atrativos, certo? E o pagamento vai sair muito mais rápido se a formalização for através de assinatura de papéis, né, que está saindo de cena, e provavelmente daqui a uns dias a gente não vai ver mais empréstimo, né, por papel. Espécie 21
Eu vou falar nesse caso do Santander, mas cada banco tem a sua regra, tem a sua forma de lidar, né? E você tem que atentar, mas o conceito desse que eu vou passar do Santander vale para você entender os demais bancos. De um tempo para cá, o governo ele mudou a regra de pensão por morte previdenciária, né? Aquela menina, supor que tem 22 anos, 23 anos, e o marido falecia, né, e trabalhava tudo certinho, ela não vai mais receber uma pensão vitalícia, né? Então, o que é que acontece? Tem aí a regra da espécie 21, é validada no tempo, que funciona da seguinte maneira: pessoas na idade dependente do dependente, né, de quem recebeu a pensão, na data do óbito menos de 21 anos, ela só vai receber pensão por 3 anos. Entre 21 e 26 anos, por 6 anos. Entre 27 e 29 anos, por 10 anos. Entre 30 e 40 anos, por 15 anos. Entre 41 e 43 anos, por 20 anos. E a partir de 44 anos, né, é vitalício. Clientes não alfabetizados e com deficiência, isso eu já falei, né, ele precisa apresentar uma procuração pública. Pública por quê? Porque é feita em cartório, mas procure certificar-se com o banco se ele tem já um formato de procuração para que você leve para o cartório e assine para não ter que ir e voltar. Por exemplo, o Itaú tem, então não adianta você fazer uma procuração, né, geral que existe lá no cartório, que o Itaú não vai aceitar. Ele vai aceitar a procuração que é feita, que já está estabelecida, tem um padrão, tem um formulário, né, feito por eles. Outras informações complementares: público-alvo: aposentados e pensionistas que recebem na folha do órgão, podendo ser correntista ou não, que recebe ou não seus benefícios no Santander, né, são os públicos, né, que são aceitos aí. Ele não precisa, em regra geral, nenhum cliente de consignado precisa ser correntista do banco para fazer o empréstimo. Regras não alfabetizadas, né, de pessoas não alfabetizadas ou que têm possibilidade motora, possibilidade de assinar, a partir do dia 23 de 5 de 2007, foi determinado que é só permitido a contratação para analfabetos ou impossibilidade de assinar com a procuração. Isso a gente já falou dos documentos também. Vamos agora para o prova de residência, que tem que ser atual, nominal e que apresente o consumo dentro de 60 dias, água, luz, gás ou telefone. Ou a declaração de residência. Isso aqui é bom fazer um adendo, porque a declaração de residência está na Constituição. Ninguém seria obrigado a apresentar comprovante de residência para fazer empréstimo ou para qualquer coisa no país. Uma pessoa pode pegar uma folha em branco, né, e dizer: eu, fulano de tal, ciclano de tal, CPF tal, RG tal, moro em tal lugar, dou ciência disso, né, tenho responsabilidade sobre essa informação e este é o meu endereço. Exemplo, não precisava nem das declarações de residências que são feitas pelos bancos. Você mesmo poderia fazer a punho. Por exemplo, os órgãos do governo, né, os departamentos, as repartições, elas aceitam essas declarações a punho. Mas os bancos, eles, se você perguntar, obviamente ele vai dizer que aceita, porque é lei, né, é constitucional, mas ele, em geral, pode negar o empréstimo, né, porque você não fez, não mandou um comprovante de residência nominal, ou os bancos ou
não são todos os bancos que aceitam declaração de residência, ou só aceita se for em conjunto, né? No caso, se não tiver no nome da pessoa, a declaração no formato do banco, né? Ah, mas a lei tem que ser. Sim, mas o banco ele pode simplesmente dizer que o contrato foi negado e não informar o motivo, né? O motivo às vezes foi porque você só fez a declaração, não mandou o comprovante de residência. Documento de identificação. Cópia do RG original, pode ser a CNH, mesmo vencida, ela é válida como documento de identidade. Cópia do CPF original, caso não contenha esse número nos documentos de RG ou CNH. Portabilidade. Quais são as regras aí? Valor mínimo da dívida a ser portada, R$ 120. Flexibilização de taxa para clientes correntistas com dívidas acima de R$ 10. Aí tem uma taxa mais atrativa. Mas eu posso lhe dizer que se você barganhar, você pode conseguir a mesma taxa do correntista, né? Depender do você como corretor, né? Junto ao banco, ou o cliente junto ao corretor. Porta, né? Com margem negativa. O Santander ele não faz essa portabilidade, mas ele faz a redução com a margem negativa. São duas coisas diferentes. Faz o refim da portabilidade? Sim. Ou seja, ele, na verdade é o maior interesse do banco, ele portar e fazer o refinanciamento. Vou te dizer uma coisa que a maioria dos clientes eles não sabe, desconhece, alguns próprios correspondentes não sabem explicar direito, mas ou sabem e omitem, enfim, não sei. Mas o que acontece é o seguinte: às vezes você faz a portabilidade, né, na taxa aqui de. Tô muita habilidade aqui, né, meu pessoal? De 89% ao mês. Aí você tá feliz pra caramba porque recebeu uma grande taxa, né, ao mês aí, beleza? Se ficar só na portabilidade, ótimo, você ganhou. Vai reduzir bastante a parcela, vai gerar uma margem, e aí com essa margem você vai fazer um novo empréstimo. Mas o novo empréstimo e o refim nunca, eu não vejo, não conheço essa prática, não é feita na taxa da portabilidade. Por que a taxa da portabilidade é baixa? Porque ele está ganhando o cliente da concorrência. Roberto, se ele bota 0,3%, o banco está ganhando, tá? Toda vez que ele faz uma portabilidade, ele compra a sua dívida a 0%. E aí ele vai botar uma taxa em cima, porque ele compra a dívida é transferida no mesmo valor para o banco, qual foi portado. Qualquer taxa que ele colocar, ele está ganhando. A não ser que ele vai pagar comissão, essas coisas e tal, tá, né, se tem algumas despesas, mas de regra geral, o banco ele compra, né, a dívida do outro banco a 0%. Então ele pode botar uma taxa de portabilidade de 0,5%. Mas na hora do refim, essa é a grande jogada. É aí que você tem que barganhar para o seu cliente e o cliente também. Na hora do refim, né, ele vai refinanciar aí a 1,9, né, a 2, pode depender do convênio, a 2,2 e por aí vai. Essa é uma sacada, né? Todo banco tem interesse de fazer o refim da portabilidade. A portabilidade não libera dinheiro. Quando alguém te liga, não te liga por maldade, vou dizer assim, você vai fazer a portabilidade e vai receber R$ 3.000.
nas entrelinhas está se dizendo assim: eu vou portar e logo após eu vou fazer o refinanciamento, certo? O contrato a ser portado, não, volta, agrega margem no refim da portabilidade, no caso do Santander, sim, né? Agrega, o contrato a ser portado deve ter no mínimo 12 parcelas pagas. Eu vou fazer aqui uma parada, né, para explicar isso daqui. Quando o Banco Central criou a portabilidade, é porque os clientes tinham grande dificuldade de solicitar o boleto de quitação, o boleto de compra para mudar de banco. Então, com a portabilidade, basta o número do contrato, é como a portabilidade telefônica, né? Você não precisa mais ir na operadora a sua atual para solicitar, não, você já vai direto na outra, informa seu telefone e ela pega. Isso é um meio de facilitar a concorrência. A portabilidade ela foi criada para justamente dar essa facilidade ao cliente de ter competitividade, ele ter uma taxa de juros mais baixa, certo? O que acontece? Isso é uma regra do banco de 12 parcelas pagas, mas não é uma regra do Banco Central e geral, né? Pelo menos inicial, porque você poderia aportar até com uma parcela paga. Só que um grupo grande de correspondentes bancários estava focando só em portabilidade. Pagou 2, 3 parcelas e fazia portabilidade e liberava uma, perdão da palavra, uma mixaria para o cliente de R$ 200 e ele ganhava o contrato no todo, porque o banco novo pagava um contrato como se fosse um contrato novo. Então é um grande negócio. Então o pessoal estava vendo de portabilidade. Quem é que sofre com isso? As promotoras. Porque quando você tira o contrato da promotora, a promotora já pagou à vista a comissão. E ela vai ter que devolver o banco o que ela pagou. Então muitas promotoras quebraram e muitas estavam passando dificuldade por conta dessa guerra de portabilidade. Ninguém focava mais nada que não fosse portabilidade. Então agora é uma regra, como é que eu diria, de comum acordo entre os bancos e as promotoras, portar no mínimo com 12 parcelas pagas para que se pague comissão. Mas se ele quiser portar com 6, consegue. Mas provavelmente a pessoa não fará isso para você, porque ela não vai fazer um trabalho de graça, né? Estou dizendo assim, miúdos. Não porta bancos não participantes da CIP e o banco Olé consignado. Por exemplo, o Sabem, a seguradora, então não faço portabilidade. Que eu não entendo como é que alguém que faz empréstimo não está afiliado ao Banco Central, mas enfim, se você fizer empréstimo em algumas determinadas associações, seguradoras, não vai conseguir fazer portabilidade, certo? Aqui no caso ele não faz a portabilidade do Banco Olé consignado, porque o Banco Olé consignado é do Grupo Santander, então ele não vai fazer o que a gente chama de canibalizar, né? Não vai comer da própria carne, ou seja, não vai concorrer consigo mesmo. A mesma coisa era, na verdade isso não existe tanto, mas no princípio existia entre o PAN e a Caixa, porque não sei se você sabe, o PAN pertence à Caixa. Então a Caixa evitava portar do PAN e o PAN da Caixa, mas hoje não tem tanto isso aí, como é mais público a guerra, né, a concorrência é liberada. Só é permitido ingressar uma portabilidade para o mesmo CPF por vez. Isso, na verdade, não precisaria ser assim, mas porque muito cliente se aproveitava no momento que desaverbava 2, 3 parcelas, ele ia em outro lugar e solicitar um empréstimo novo e dar um prejuízo. Hoje os sistemas já estão bem parametrizados, muito difícil o cliente conseguir fazer isso, mas para evitar que se haja ainda um problema, suportam um contrato por CPF, no caso do Santander.
E muitos bancos, quando tem esse aumento de 5%, aumento de início de ano, eles param de fazer portabilidade para que não haja esse problema de desaverbar e entrar outro contrato no lugar. Certo? Após a solicitação do saldo devedor, junto ao CIP, o que é o CIP? A gente tem aqui um banco, que é só para ilustração, viu pessoal? Aí você tem um intermediário, é o CIP, certo? Lá do Banco Central, vamos supor que seja um computador. E você tem lá o banco, eu vou circular aqui de azul, o banco qual você vai fazer a portabilidade. Esse banco ele manda o número de contrato para o CIP. O CIP ele solicita ao seu banco, você não precisa nem ir lá no banco que você tem empréstimo consignado. Ele vai ter que pegar o saldo, né, e enviar de volta. Isso ele tem 5 dias úteis, porque é uma prática que o Banco Central deu. Vocês te dou 5 dias para convencer o teu cliente a você praticar uma taxa mais baixa, você oferecer algo a ele para que ele desista dessa portabilidade. Se ele não desistir, automaticamente após 5 dias úteis tem que enviar esse saldo devedor, o banco paga, ele tira do INSS, certo? Tira do INSS e esse novo banco ele averba no INSS, beleza? Então o CIP, né? Os bancos que não participam do CIP, né? No caso do banco eu já expliquei, né? O banco na verdade que não participa do CIP seria as seguradoras, associações, todos os demais bancos têm que participar, porque é filiado ao Banco Central, isso é regra. Agora não me pergunte por que uma seguradora pode fazer empréstimo e não pode ser regida pelo Banco Central, isso eu não entendo. Após a solicitação do saldo devedor junto ao CIP, não será mais possível cancelar a operação, por isso você assina um contrato de portabilidade. Para a portabilidade proibido qualquer benefício de pensão por morte, não faz isso no caso de Santander, e ele não faz nas espécies nessas aí, 1, 2, 3, 4, 5, provavelmente vai entrar aqui, ó, aposentadoria por invalidez, os mais tranquilos é 41, 42, que é aposentado por tempo, né, de previdência, isso é aceito normalmente. E espécies 4, 5, 6, 32, 33, 51 aqui entre validez, né? Somente clientes com menos de 60 anos, não são elegíveis. Por quê? Do governo Temer para cá começou a fazer como é que eu diria, a revisão das aposentadorias por invalidez, devido a muita fraude que aconteceu, a muito erro, né? Muita gente que hoje pode trabalhar, mas está aposentado. Então, se ela tem menos de 60 anos ou menos de 15 anos de aposentadoria, ela pode ser chamada a qualquer momento para fazer a revisão de empréstimo. Então, para essas pessoas, não é que o empréstimo está proibido, mas está bastante limitado. Ok? Espécies de benefícios permitidos a operar. É novo e refim, né? Você tem 32 aqui, mas se sabe que pessoas acima de 60 anos, ou seja, tem que ter mais de 60 anos ou 15 anos, na maioria dos casos, 15 anos de aposentadoria. Ele pode ter, por exemplo, 55 anos, mas é aposentado desde os 40. Então, nesse caso, o banco aceita. Por quê? Porque não haverá mais revisão para essa pessoa que tem esse tempo todo. Aqui eu vou deixar o PDF para vocês baixarem todas as informações. Aí eu não terei nada para não mudar nenhum tipo de conteúdo do banco. E aqui a gente encerra o Santander. Vamos bem rapidinho aqui falar do PAN e dos outros bancos. Formalização digital. Todas as operações de crédito hoje no Banco PAN é aceito 100% digital e é a melhor coisa para o cliente, para você, para todo mundo, porque ele
assina o contrato por meio de selfie e ele diz lá que está contratando o valor tal, né? Responde, ele vê as informações e o banco recebe isso. Se tiver em desacordo, o banco não faz. Antes não, antes o cliente, na maioria das vezes, ele assinava um contrato em branco e esse contrato banco era enviado por esse contrato em branco era enviado para o banco e o banco obviamente aceitava porque ele pode, né, a depender do tipo de empréstimo que foi feito, pode se preencher qualquer valor. Então, no contrato digital não tem mais isso. Permite gestão de parcela sim, agregação de imagem sim, agregação de imagem refina a portabilidade não, né? Ou seja, aqui se for fazer o refino, a portabilidade não agrega margem nova, né? Isso é que não tinha no Santander. Trava de refinanciamento, não há informação na legislação. Bancos de acordo com condições vigentes do banco, ou seja, ele, ele pode atuar da forma como ele bem entender. Operação com margem, sim, desde que atenda as condições de regra do negócio. Negativa, zerada, né? Ele aceita, mas tem que aquelas exigências lá. Vai ter que ser um contrato onde na redução essa margem ela fique positiva, certo? Margem de segurança, operações novas, refinanciamento, portabilidade, 100% da margem, certo? Modelo eletrônico, né? Taxa máxima. Essa taxa máxima ela é estabelecida pelo Banco Central. No caso, hoje está em 1,8. Isso já teve preço de 2,34, por exemplo, tempo atrás. Ou seja, o banco ele poderia praticar até essa taxa no empréstimo usado. Hoje não. Hoje ele não pode, ele pode praticar menos, mas no máximo 1,8. Essa é vigente para todos os bancos. É, Aí a gente mostra como é que você consulta o extrato no meu INSS. Aprende a usar o meu INSS, é facinho. Você tira seu extrato, você manda para o cliente. Você que já tem, como é que se diz? Não vou dizer uma certa idade, porque tem gente que tem já uma certa idade e tem uma facilidade com informática incrível. Você que não tem muito manuseio de informática, chama um parente, um sobrinho, um tio, um irmão, alguém de confiança que sabe mexer ali no celular. Do seu celular mesmo, o mais simples, se ele tiver Android, você entra no site do INSS, cadastra sua senha e você manda. Por quê? Se a pessoa tiver a senha, ela tem o poder de fazer até um empréstimo sem sua autorização, certo? Aí tem a mesma coisa do Santander, só que muda algumas pessoas ou não. Aí você é prática, decorando com o tempo. Não adianta passar aqui pensão por pensão, mas em geral as que são aceitas, né, a contrair, e as que não são aceitas são basicamente as mesmas. Muda um pouco de regra, por exemplo, aí no caso do PAN, apostaria por validez 4, 5, 6, 32, 34, 51, 83, 92. Atuamos com o público, aí ele fala assim, acima de 60 anos tudo bem, entre 55 e 60, desde que tenha 15 anos de... O Santander não falava isso, mas provavelmente atua da mesma forma, certo? É a forma mais segura que os bancos encontraram, né? Pensionistas que receberam pensão alimentícia através do contra-cheque também não pode, os indígenas aí já contaram, por aí vai. Aí a questão que você lê, né, porque as pessoas pagam pelo correio, não pode, e outras questões. Eu vou frisar somente aquilo que é diferente do produto para que você possa gravar e entender, né? Por exemplo, é, obrigatoriamente na conta corrente da aposentadoria você recebe benefício. Se ele quer regra igual ao Santander, quando seu benefício no cartão magnético, o banco deverá efetuar
conta corrente do titular do benefício ou por ordem de pagamento para a central de pagamento. Alertar, né? Solicitar em sua agência a liberação do valor em sua conta. Algumas vezes, algumas contas não aceitam o valor acima de R$3.000. Você tem que ir lá fazer uma formalização para que ele possa receber o valor maior. Após a efetivação da gravação, a conta formada para crédito não poderá ser alterada. Ok? Documento de formalização. A gente vai. É basicamente o mesmo, né? Esses calendários aqui, o PAN colocou, mas é uma regra quase que geral. Pode mudar sim de um banco para o outro. Quinto dia útil, né, até o dia quinto dia útil, é o vencimento. É óbvio que vai obedecer o desconto na data que a pessoa recebe o benefício, mas o INSS recebe a solicitação de desconto nessas datas aí estabelecida pelos bancos. Aí nós temos outras regras que eu vou estar falando nos treinamentos que eu vou estar apresentando mais à frente de forma específica. A formalização, né, quando é no caso, fuja do contrato físico. É bom para você, para o cliente, é bom para todo mundo. Tem muita regra que às vezes por uma vírgula devolve esse contrato, né? E outras informações. Aqui você vê que a caixa pertence ao PAN, né? Ela foi comprada na época, era de Silvio Santos, chamava Pan-Americano, hoje chama-se Banco Pan, e boa parte do PAN pertence à caixa. Aí tem as regras de OP, né? Que para saque na OP na CEF é necessário apresentar o documento, ou seja, ele estabeleceu aqui dois bancos para operação de ordem de pagamento. Caixa Econômica e Santander, né? Então, em geral, como lhe falei, assim, o PAN, Caixa, né? Por aí vai. Tem outras informações, essas são algumas informações não tão utilizadas no dia a dia. Eu vou pular para o banco, eu quero passar uma outra coisa, aqui são coisas bem parecidas do Banco Olé. No curso que você tem vários cursos, entre no site www.amtrude.com.br, tem na descrição do vídeo. Você vai ter vários sites. Pega lá um funcionário novo, botou para ele fazer um treinamento nosso, 25, 30, 40, 50 reais, depender. Se não for um treinamento de vendas, ele é muito em conta. Você não precisa perder tempo passando tanta coisa para a pessoa, certo? E tem os treinamentos também online e de graça também, que já ajuda muito, né? Para quem pega fácil, já é excelente, beleza? Já aí, ó, por exemplo, a idade mínima para o OLE, 25 anos completo, né? Diferente do outro que você Santander, que era 18. Esse já tem um valor máximo de TED, 95 mil no máximo. Operação, ordem de pagamento não se aplica. No caso da ordem de pagamento aí, ele não acata. Aí tem outras informações. Eu quero passar aqui o cálculo para que você possa. Pronto. Isso aqui é interessante. Não tem nos outros bancos, tem nesse. Antigamente existia um cartão de crédito também consignado, né? Não muito explorado pelos correspondentes. E esse cartão ele tomava 10% da margem consignada. Como a margem era 30%, então se ele fizesse o cartão, ele só teria 20% para fazer a margem, entendeu? Hoje o cartão é 5%. Então assim, você pode se deparar com um detalhamento de crédito que você não está entendendo o cálculo. Aí você vê a data do cartão,
que é provavelmente antes de 2014, 2013, 2015. Se for um cartão feito nessa época, é um cartão com margem de 10%, ok? Só para você entender. Então, como hoje é 35%, então se ele tem 10% de uma margem de um cartão antigo, ele vai passar a ter, no máximo, podendo fazer 25% da margem de empréstimo consignado. No caso atual, 30%, né? Porque está em 35%. Aí a documentação básica é bem parecida, kit de termo de adesão. O Santander os outros não botaram, mas eles têm também, né? O termo de empréstimo, a proposta de empréstimo consignado. Esse empréstimo seria CCB, né? Em outras palavras, do banco. E aí é a questão de formalização, que é um treinamento específico que nós temos para o pessoal de formalização. Eu acho que se você é da área de vendas, tem que focar mais em vendas, certo? Ter uma planilha, ter um sistema que sinalize para você. Não, esse cliente não faz, para você não perder tempo. Mas você não tem que gravar essas regras de formalização, nada disso. Isso aí tem que ser formalização. Agora você tem que as regras básicas, né? Por exemplo, a assinatura do arroz, que tem que ter o parente, o mesmo sobrenome, o parentesco tem que ter comprovado que o sobrenome é RG pela certidão de casamento, deve conter além das cópias das pessoas, né, da pessoa que não assina a cópia do sistema da arrogo. Se for irmão, às vezes vai pedir a identidade dos pais para poder comprovar. Tem uma série de coisas que aí o vendedor ele tem que ter a par, o superficial das regras, né, de formalização. Mas as mais específicas ficam para o pessoal de formalização mesmo. Por quê? Porque seu pessoal de vendas, para vender bem mesmo, ele tem que estar focado em vendas. Se você tem um excelente sistema, só na hora de digitar o CPF do cliente, ele já vai te dizer tudo, né, sobre o cliente. O sistema utilizado mesmo por nós, quando a gente volta lá, ele já disse: banco tal não faz, por conta da idade, da espécie, né? Já tem todas as regras cadastradas de todos os bancos, coisa que outros sistemas não têm, são genéricos. Então ele vai te dizer que libera o valor, mas quando você vai digitar, o banco acusa que não é possível, né, fazer. Erros de digitação, em geral, erros de digitação que provocam a reprovação é CPF, não tem nem como você digitar errado. É o nome da pessoa, se não tiver igual ao da Receita Federal, a idade, certo? O nome da mãe, o nome de endereço, se tiver igual ao contra-cheque. Outra coisa importantíssima, o benefício, se você digitar o número do benefício errado, ele não vai detectar na hora, só vai detectar no processamento, então ele vai dar errado também. O cartão do banco, esse caso aí, alguns bancos fazem, se aprovar o empréstimo, ele faz a representação logo depois, é tudo tranquilo, mas alguns bancos voltam, tem que fazer tudo de novo, beleza? Valor exato da aposentadoria, nem todos os bancos precisam digitar o valor exatamente da aposentadoria, mas hoje os bancos estão começando a exigir que a coisa seja certinha, beleza? Digitação de dados bancários, verificar aí com muito cuidado os tipos de conta fácil, aquilo que eu lhe falei, que só recebe até 3.000, aí tem que ser lá, pedir para o gerente ou mudar o tipo de conta para poder receber. E aí tem algumas informações que eu acho interessantíssimo. Eu tenho um material que está disponível para o pessoal que compra o curso, todo tipo de sigla de todos os bancos que dizem o porquê foi reprovado, que você não entende porque só está em sigla, mas a operação tal, número tal, sigla tal. Então compre o curso, que você vai ganhar muito com isso daí, beleza? Aí são rúbricas, né? Ou seja, se aparecer no contra-cheque,
CP decisão judicial, CP alteração, tudo isso pode aparecer, contribuição ao sindicato, tudo isso influencia. E tem algumas que influenciam na margem ou não. Eu não vou falar agora porque eu vou falar, vou até dar um pulo, que são regras iguais, bem parecidas. Vou falar aqui no. É muito parecido aí, viu pessoal? O material está disponível para download gratuito no link da descrição. Eu quero pegar uma parte agora que muitas. Pronto, aqui. Diminuir. Veja aí, tem o número 1, metodologia de cálculo, e tem logo após o pontinho: diminuir seguintes rubricas de débito. Somar as verbas de crédito, exceto as seguintes verbas: pagamento alternativo de benefício, 13º e complemento positivo. O resto vale para contar com a margem. Mas depois que você tem esse valor somado, você vai ter que abater as seguintes coisas: pagamentos de benefício além do devido, no caso, imposto de renda, pensão alimentícia judicial, decisão judicial. Aí você vai encontrar o valor disponível do benefício. Aí sim você vai multiplicar por 30, no caso hoje 35%, para encontrar a margem do cliente. Muita gente vê lá uma pensão, não conta, calcula e acha que ele tem margem, mas a pessoa, você tem que abater a pensão, abater uma decisão judicial, para depois você calcular a margem. Tem explicadinho? Tem. Aqui eu não vou passar, senão a gente vai passar horas. Esse é um treinamento assim, de um dia, e eu estou tentando ser conciso para que você entenda o conceito, seja abrangente, entenda, lê um roteiro, aí são outras siglas: enviada para o INSS, aguardando liberação, pendente de saldo, pendente. Todos os bancos têm as suas nomenclaturas. Eu tenho um arquivo com todas elas. Isso é de uma serventia enorme para quem digita e para quem acompanha a digitação. Tem até vendedores para donos de lojas que acompanham a digitação. Tudo isso é excelente, porque você sabe em que etapa está do contrato, ok? Aí outras informações referentes a isso tem no site também, os PDFs para você baixar. Os benefícios basicamente seguem as mesmas regras. Pode ter um benefício que seja aceito no banco e no outro não é. Então vale a pena você sempre sondar direitinho, beleza? Os que não são aceitos aí em cinza, o fundo cinza, os outros, as rúbricas aí. Quantas coisas devem ser consideradas para descontar, por exemplo, aí que não são aceitas para contar como salário para a margem, por exemplo, adicional está ali de uma mídia, acho que é uma questão lá de algumas pessoas que recebem, complemento de acompanhamento, complemento de MR, dupla atividade, gratificação de risco combatente, nada disso. Agora, por exemplo, tudo que você tem que descontar: consignação, pensão alimentícia, imposto de renda, desconto, aí não tem, por exemplo, as contribuições sindical também tem que descontar, tudo isso para poder fazer o cálculo. Eu tenho uma planilha completa com relação a isso? Tem no site da gente? Tem, tudo isso você pode acompanhar, como estou te falando aqui de uma forma abrangente. Acompanhe, para você ver aí. Hoje nós temos as carências que não tinha antes era 30 dias, hoje pode chegar a 90 dias. Isso pode estar dando muita falsa margem, ou seja, sistemas que só pegam a informação do que está sendo descontado e acham que o que não está sendo descontado é margem, quando na verdade são contratos com carências de 90 dias até mais, que na verdade
estão averbados nessa. Por isso que você tem que solicitar o extrato de empréstimos, né, de pagamentos do INSS. Tem dois tipos: tem o detalhamento do benefício, tem empréstimo, do extrato de empréstimo. O extrato de empréstimo vai lhe dar umas informações e o detalhamento outras. Os dois são essenciais para você montar o quebra-cabeça e saber se o cliente tem margem ou não, certo? Aí fala sobre carência, as carências, regras de refinanciamento, de compra, de portabilidade, de detenção. Compra é quando você pagava o boleto, mudava de banco. É muito pouco utilizado hoje. Hoje a portabilidade é mais rápido, muito mais eficaz e você ganha mais com taxas de juros também, certo? Documentos físicos bem parecidos com os outros bancos. A gente vai chegando ao final aqui. Eu vou parar aqui na declaração de residência que foi feita, por exemplo, pelo Banco do Bradesco, que é aquilo que eu lhe falei: eu, fulano de tal, nacional de tal, profissão tal, portador de identidade, número tal, CPF tal, declaro, né, devidos fins, direitos, penas de lei, sejam esferas civis ou criminais, que eu moro em tal lugar, assim, assim, assado, pronto. Isso, na verdade, você poderia... Eu aprendi de uma forma muito engraçada, que foi num Detran. Um cara que conhecia muito de lei, ele esqueceu o comprovante de residência, ele pegou um papel no chão e declarou a residência e deu o Detran, e o Detran aceitou, porque o servidor, ele tinha o conhecimento de que a pessoa assinou ali, botou as informações exatas, ele estava declarando fé, né, e ele ia responder caso de fato ele não tivesse residência naquele lugar. Mas os bancos não vão aceitar essa declaração genérica. Ele vai aceitar assim, do jeito que ele faz, do modelo que ele faz. Ele muda muito o modelo. Procura o modelo atual, mais atual possível, certo? É um detalhamento de crédito antigo, esse é o mais novo, beleza? E para terminar essa primeira parte, né, eu pretendo ao longo desse mês aí, tá passando mais cursos online gratuitos. Isso sempre foi filosofia, na época via Serve, né, que hoje é Mtruth, e temos treinamentos já no site. Você pode comprar como digitar, você vai ver os vídeos, você vai pegar os PDFs. Tem também os scripts dos grandes call center. Você que gosta de falar igualzinho, gosta de saber como é que eles falam, tem uma porrada de script. Tem Excel que calcula a possibilidade de empréstimo, enfim, portabilidade do cliente por espécie, idade, limite de operação. Aí isso é para pessoa que não tem o sistema avançado. Você põe lá a idade, a espécie, o benefício e o valor, põe os descontos já estão na nomenclatura, você só vai botar no lugar exato e ele vai te dizer tudo exato, o que sai e o que não sai do cliente, certo? Tem também um Word que a gente fez, também está em PDF, são 300 argumentos de vendas em crédito consignado. Isso eu juntei não de cabeça, de áudios que nós fomos ouvindo, de coisas que eu também aprendi ao longo do tempo, e tá tudo aí para você. E tem uma coisa que eu acho importantíssima aí, que é como você captar clientes, que é o futuro, pessoal, entendeu? Telemarketing tá afunilando, lógico que tem um tempo de sobrevida ainda bom. Os bancos digitais, no meu ver e no ver da grande maioria dos especialistas, vão corroer as empresas de empréstimo de rua, porque hoje tudo muito mais fácil é fazer pelo banco digital. Você pega, todo mundo tem um banco digital, com o Pix, então aí tudo hoje é feito de uma facilidade enorme, certo? Então procure ver como captar clientes de forma digital. Esse é o grande segredo, você tem que iniciar agora. A Mturo está fazendo parcerias, você quer entrar junto com o site. O site não é um site propriamente dito de estar oferecendo
diretamente de focar no cliente, mas de montar um grupo de parcerias para que a gente seja uma grande, como é que eu diria, um grande grupo de parceiros que tem poder de barganha junto a bancos, que não precisa ser uma promotora, mas que a gente atua em todo o Brasil, que não seja uma franquia, porque a franquia para mim é uma furada no empréstimo consignado. Não conheço ninguém que se deu bem de poucas pessoas, a maioria, né, não tem um suporte bom de franquia. E aqui não, aqui a gente está montando um grupo, né, que está crescendo aos pouquinhos, mas está sólido e que vai captar clientes através do que? O cliente vai até você. Que pesquisa na internet, cai lá no nosso site, né? Se você entrar, você soma, o site fica maior, você tem direito vitalício, e aí por diante, vai lendo, vai entrando, vai vendo os grupos, vai participando, certo? Eu respondo à medida que eu posso, porque é um trabalho individual, eu vou contratando somente consultores, programadores aqui, mas ainda não achei, como eu diria assim, parceiros que queiram assumir parte da operação, porque é uma operação mais complexa, né? Exige um conhecimento técnico, exige isso, mas estou aqui para somar e você tem que aprender a captar seus clientes de forma genérica, ou seja, que é isso, ele ia até você, né? Eu por muito tempo eu fui com o site viasr.net, acho que 3 anos, o primeiro colocado de Alagoas e Maceió. Eu recebia 40 ligações sem precisar pagar um centavo de propaganda, só ligações, né? O Google mandava um relatório pra gente. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer um site, né, que se destacou. E com a ajuda de sozinho a gente não consegue, né? Eu conto com a ajuda de parceiros, de pessoas que queiram, que tenham garra, gostam de trabalhar. Tenho certeza que você se juntando a M-Truth vai ser uma potência e você não vai correr atrás dos clientes, os clientes vão correr atrás de você, certo? Mas aproveite os treinamentos, está com preço muito, muito bacana, certo? Ajuda também para que eu possa manter esses treinamentos online gratuitos e eu tenho certeza que você tem a ganhar, eu tenho a ganhar, nós temos a ganhar, o cliente tem a ganhar, todos têm a ganhar, tá bom? Um abraço, obrigado a você que participou, que ouviu o treinamento até o final. Se inscreva, né, porque você recebe aí outros treinamentos quando eles vão saindo, né? Aperte o botão de sinalizar. Eu não sou de estar fazendo um monte de vídeo sem sentido, não. Faço às vezes alguns vídeos promocionais, mas em geral vídeos técnicos são coisas novas, e tem um vídeo novo que virá aí que vai eliminar despesa de muita gente e ajudar a captar muito cliente. Então se inscreva, tá bom? Muito obrigado e boas vendas.